que faz mais barulho é sempre o filho do pastor, né? Ei, meus irmãos, muito boa noite. Ao mesmo tempo que a gente se diverte, ao mesmo tempo que a gente se alegra, dá também um sentimento de, puxa, está acabando, né? E aí a gente se sente como Pedro, Tiago e João, quando estão lá naquele monte de transfiguração, e aí eles veem Jesus transfigurado, e aí Pedro diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz aqui algumas tendas e permanece aqui mais um pouco. E aí Jesus diz: não, está na hora de a gente voltar. É mais ou menos assim que a gente se sente quando o acampamento ele vai se encerrando. Vai passando os dias, infelizmente a gente tem que voltar, retomar a nossa vida, mas permanece tudo aquilo que nós aprendemos aqui, tanto na mensagem, quanto no companheirismo, quanto na amizade, quanto nas experiências, na troca de conversas, né? A gente volta sempre muito mais fortalecido, com o coração cheio, desejoso de vir o próximo acampamento, para a gente estar aqui depois de 23 anos no mesmo lugar. Tá certo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 4. E vamos ler juntos essa história linda de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que João mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: mas como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens que me tirar água, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: então tá, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser os adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens da cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sarça se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Desculpa. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram: ele me disse tudo o quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, e a nossa oração, Senhor, é que esta palavra inspirada, santa e perfeita, venha ao encontro do nosso coração e nos instrua conforme a Tua vontade. Fale conosco, ó Espírito Santo de Deus. Instrua o nosso coração, ó Pai, Filho e Espírito. E o faça, Pai, não porque nós merecemos, mas simplesmente porque o Senhor é gracioso. Faça com que o Senhor, ó Deus, trouxe os Teus filhos a este lugar, com o desejo de que eles fossem profundamente conduzidos ao encontro contigo na Tua palavra. E nós te pedimos estas coisas, portanto, no nome perfeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês têm ideia de quantas pessoas tem no mundo hoje? 8 bilhões, aproximadamente. No mundo tem hoje 7 para 8 bilhões de pessoas. Pessoas das mais diferentes. Pessoas das mais diferentes raças, por exemplo, brancos, negros, vermelhos, caucasianos. Pessoas que estão morando nos mais diferentes lugares, em cidades como nós estamos vivendo, mas também aquelas que moram nos mais profundos vilarejos, próximos a florestas, como muitos na África, nas montanhas mais altas e mais gélidas do mundo, como também naqueles lugares mais simples e quentes, como desertos, por exemplo. Pessoas diferentes, que moram em lugares diferentes, que vivem com condições de vida completamente diferentes. Estava aqui agradecendo a Deus, porque depois de exercer muitas vezes o esporte favorito neste lugar, saí meio que rolando da cozinha, e a gente come tão bem, fica feliz, não é? Mas nesse exato momento, provavelmente lá em Ruanda, irmãos nossos também estão comendo muito bem, uma espécie de arroz com feijão e uma banana verde que eles cozinham e fazem um prato extremamente grande. Pessoas diferentes, que vivem em lugares diferentes, que comem comidas diferentes, gostos diferentes, culturas diferentes. Mas o que me chama a atenção é que dentre tantas pessoas diferentes, Cristo, nosso Senhor, foi capaz de amar individualmente cada um de seus filhos, de tal maneira que, apesar de tantas diferenças e de tantas pessoas no mundo, o Senhor Jesus Cristo foi capaz de vir ao nosso encontro, de esvaziar-se da sua glória, de deixar a sua divindade, se fazer carne como nós somos, fazer gente, carne e osso como nós somos,
de sofrer o que nós sofremos, de sentir o que nós sentimos, e vir a este mundo para morrer em nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado. E o amor de Deus é tão específico ao ponto de ser capaz de amar uma pessoa unicamente, que se só houvesse um Filho de Deus neste mundo, em toda a história, ainda assim, o Senhor Jesus Cristo deixaria o céu para vir à terra e morrer por esse único Filho. É essa percepção de amor que o apóstolo Paulo tem quando diz que o Senhor Jesus veio ao nosso encontro para morrer em nosso lugar, lá em Tito capítulo 2. E isso para nós é muito importante, meus irmãos, porque esse Senhor maravilhoso, que é capaz de nos amar de maneira maravilhosa, perfeita, que é capaz de nos chamar pelo nome, de conhecer o nosso coração, de olhar no fundo dos seus olhos e de saber o que passa lá no fundo do seu coração, este homem, Deus homem, ao chegar neste mundo, fez abordagens distintas para pessoas distintas. Nós lemos qual capítulo de João mesmo? 4. Qual é o capítulo que vem antes? É bom, né? Pelo menos. E no capítulo 3, qual é a história que nós temos? Quem que Jesus encontra no capítulo 3? Deixa eu perguntar para a missionária que está estudando a Bíblia às 4 horas por dia. Nicodemos, na verdade. E por que você acha que Jesus coloca, que João, quando escreve a carta, o evangelho dele, ele coloca Nicodemos no capítulo 3 e a mulher samaritana no capítulo 4? Porque eu não sei se você sabe, mas cada palavra deste livro que está nas suas mãos foi cuidadosamente selecionada por Deus para que vocês recebessem essa mensagem de maneira perfeita. Por que Jesus, ou a revelação, né? Por que João revela para nós primeiro a história de Nicodemos e depois a história da mulher samaritana? Quem era Nicodemos? Primeiro, ele era um homem. É bom que lembrem disso, porque no capítulo 4 nós não temos um homem, nós temos uma mulher, um homem mestre da lei, muito bem observado. E no capítulo 4, uma mulher samaritana, tipo o argentino, para a gente assim, sabe? Na Copa do Mundo. Não, estou brincando. Mas a gente olha meio que assim, no capítulo 3, um homem, doutor da lei, alfabetizado, que tem o seu título pela Universidade Judaica de Israel, não sei, um homem que conhecia profundamente as Escrituras, um homem rico, um homem que conhece de religião como nenhum outro em Israel. Mas no capítulo 4, qual era o nome dela mesmo? Nem tem ideia. Um homem que tem nome, mas uma mulher que não tem. Um homem que sabe das leis, mas uma mulher que pouco conhece. Um homem que tem muito recurso, mas uma mulher que praticamente é muito pobre. Um homem super bem honrado pela cultura, mas uma mulher que sai para buscar água às 12 horas, no momento que ninguém sairia, justamente para não ser encontrada ou vista por aí. João está comparando um homem e uma mulher, um que sabe e o que não sabe, justamente para dizer para nós a seguinte mensagem: não importa se você é homem ou mulher, branco ou negro, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem muito conhecimento ou pouco conhecimento das ciências humanas, ambos precisam do Evangelho de Jesus. Todos nós precisamos. Às vezes a nossa palavra só é para quem é pobre. A pessoa está lá, não tem nada para comer, ela precisa de Deus. O rico também. A pessoa está cheia de problema, ela precisa de Jesus. Aquele que também não tem problema algum também precisa. Sabe por quê? Porque não importa se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa com recursos, se você tem muito conhecimento, você pode ser tudo isso. Sem Jesus, você vai para o inferno. E é isso que o apóstolo João agora está nos dizendo. Ele está nos trazendo uma mensagem para dizer: ambos precisam de Jesus, ambos precisam reconhecer que o Senhor é o Senhor dos senhores, senão eles vão para o inferno. E Jesus sai do encontro com Nicodemos, depois de pregar um dos textos mais lindos das Escrituras, que praticamente todos nós conhecemos. André, você deve saber decorar esse versículo, porque todo mundo que é crente conhece e decora esse versículo. É o versículo capítulo 3, versículo 16, que diz assim, do João: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não morra, não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus prega um dos seus sermões mais lindos para um único homem, Nicodemos. E aí ele sai dali, porque ele ouve dizer que já começaram a fazer aquelas coisas que seres humanos sabem fazer muito bem. Que é aquela coisa assim: quem que batizou mais esses dias? Foi Jesus ou foi João? Aí começa a disputar, igual pastores de igreja que começam a falar assim: quem tem mais membro da igreja? Minha igreja tem 3 mil membros, eu só tenho 4 mil. Não, mas a minha vai receber mais tanto agora no final do ano. Aquelas coisas que a gente sabe fazer muito bem, mas que Jesus não se interessa muito. E aí Jesus deixa o pessoal discutindo, e ele vai para o texto, segundo texto, para Samaria. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou contar para vocês uma experiência que eu tive na África do Sul. Vocês lembram quando eu falei para vocês hoje de manhã, que eu saí de Worcester, né? A gente passou pela cidade de Stellenbosch, e eu senti que eu deveria muito ir para Stellenbosch. E depois, conversando com a minha esposa, ela também sentiu a mesma coisa, e nós oramos, e Deus abriu todas as portas para que a gente pudesse ir para a cidade de Stellenbosch. Chegamos em Stellenbosch. O que eu vou fazer aqui agora? Tem uma igreja que nos recebeu, a gente vai poder servir na igreja, mas eu quero conhecer outras igrejas, eu quero conhecer outros irmãos. E à medida que eu fui conhecendo Stellenbosch, eu comecei a ficar decepcionado, muito decepcionado. Eu até cheguei a mostrar algumas fotos para vocês, né? Aqui a base missionária lá de Worcester, aqui a escola que nós trabalhamos, agora dá para ver melhor, né? A equipe, aqui são os alunos, olha quantos alunos, aqui a classe que nós trabalhávamos, Dani e eu, Dani aqui, eu aqui. E aqui foi quando nós chegamos em Stellenbosch. Stellenbosch é uma cidade diferente, muito universitária, como eu falei para vocês. E eu comecei a visitar outras igrejas, outros ministérios, outros trabalhos, mas eu comecei a ficar decepcionado, porque, meus irmãos, a cada esquina tinha uma igreja. E para cada pessoa que eu ia tentar conversar, muitos estudantes inclusive, eles já conheciam a palavra. Eles já tinham Jesus, eles sabiam quem era Cristo, eles eram de igreja nos países de origem deles, eles chegavam em Stellenbosch para estudar, e eles próprios já procuravam uma igreja. E eu comecei a falar assim: o senhor me tirou de Worcester, eu estava lá na escola, eu tinha poucos trabalhos, mas assim, trabalhos muito pontuais, seja na praça, na igreja, na escola, e agora eu estou aqui em Stellenbosch, comecei a servir numa igreja, mas ainda assim, senhor, eu pensei que o senhor tivesse me trazido para evangelizar alguém que não conhecesse nada de Jesus. Mas aonde eu vou nessa cidade, o que eu mais encontro é crente. Assim, com todo respeito, né? Mas o que eu vou fazer com esse monte de crente? Não tem, assim, já tem pastores que pregam para eles toda semana, eles não precisam da gente aqui. E eu comecei, sinceramente, irmãos, a ficar bastante frustrado. E eu falei para a Dani, mas eu acho que, não sei, de alguma maneira eu acho que a gente se precipitou talvez de vir para cá, né? Eram talvez mais os nossos sentimentos, não sei. Mas eu sei que em Stellenbosch, depois de conhecer uma série de pessoas, né, que eram da cultura de lá, pessoas que viviam, naquela semana específica, era por volta do mês de março, abril, eu não me recordo bem. Eu sei que a Dani tinha ido fazer uma visita com as mulheres da igreja, e aí eu peguei o Samuel, e eu fui. É muito comum lá em Stellenbosch, nós temos fazenda de vinhos, eles são vinícolas, produtoras de uva. E eu fui para uma dessas fazendas, porque normalmente é onde tem os cafezinhos, né? Aí sentei lá com o Samuel para lá, para cá, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e aquela coisa assim, sossegada, de menino, igual aqui que vocês veem, né? Para lá, para cá, e eu lá, de repente, aquele menino, eu não sei que criança tem, que adora fazer o número 2 fora de casa. E eu sozinho, com ele, num restaurante, numa cafeteria, não tinha lugar para trocar criança naquele lugar. Aí eu perguntei lá onde era, ele falou assim: não, senhor, você pode trocar aqui mesmo. Aí eu olhei assim para os vizinhos, tinha uma mesa grande, uma família reunida, conversando e tudo mais. E aí eu, tá bom, né? Aí eu peguei o Samuel, coloquei lá o Samuel, tirei as coisinhas do Samuel, limpei o Samuel, guardei o Samuel. Quando eu coloco ele no meu colo de novo, uma senhora se levanta da mesa, e ela vem ao meu encontro, e ela vem dizendo assim: nossa, mas eu estou aqui encantada de ver como que você, né, porque na cultura sul-africana, homem não faz essas coisas, o marido não ajuda a mulher nesse sentido. Então, eles estavam um pouco surpresos de me ver com a criança, de não ver a mãe ali, e ela falou: mas cadê a mãe? Eu falei: não, a mãe está aqui conversando com as mulheres. Nossa, você ficou aqui com ele o tempo todo, e ainda vou ficar mais um pouco, que legal.
sim, então vem sentar aqui na mesa com a gente. Aí eu fui, meio um pouco constrangido, sentei na mesa com eles, e aí eles começaram a fazer uma série de perguntas, e eu descobri naquela mesa que eu estava sentado com a dona de toda a fazenda ali. E aquela moça que veio falar comigo, ela era uma senhora que, muito simpática, né, ela era europeia, e estava ali com uma amiga do dono, da dona. Aí nós conversamos, eu falei assim, olha, se a senhora quiser, a gente podia conversar, porque já que estou tendo a oportunidade, né, eu poderia fazer uma visita. Aí eu falei que eu era missionário, que eu estava ali, que eu queria orar por eles eram cristãos, orei por eles, e ela me deu o contato de telefone dela, para que eu fizesse uma visita e pudesse apresentar minha esposa para ela. Passadas umas semanas, nós marcamos, nós fomos na casa daquela senhora. Irmãos, eu sentei na casa dela, uma casa linda, num condomínio que havia lá em Stellenbosch, Dani ao lado, Samuelzinho para lá, para cá, como sempre. Aquela senhora, eu perguntei, mas como é a sua vida? Ah, minha vida é uma bênção de Deus, eu tenho toda a tranquilidade, eu tenho o que eu preciso, Deus me sustentou, ela era viúva, né? O marido já tinha falecido, então Deus me deu os bons amigos, e aquela mulher parecia ter uma vida perfeita, num primeiro momento. E a gente continuou conversando, e continuamos conversando, até que ela começa a abrir um pouco mais da vida dela. Ela diz assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há 2 anos nessa cidade, nós tivemos um grande assassinato numa fazenda aqui perto. Entraram 3, 4 rapazes, isso é muito comum, assassinatos de brancos na África do Sul, porque os brancos são os mais ricos, e os negros invadem para poder, alguns negros, não todos os povos, lógico, mas alguns povos invadem as fazendas, matam os donos e tentam saquear a fazenda. E aí ela falou assim, entraram na fazenda, 3, 4 pessoas, nos renderam, começaram a pedir uma coisa ou outra, mas nem se deram o trabalho de pegar, simplesmente foram até o dono da fazenda, deram um tiro na cabeça dele. Eu estava ao lado dele, na época era uma namorada, mas a futura esposa dele estava do lado também. Nós presenciamos tudo, e aquela mulher começou a contar os detalhes do assassinato, e ela pensou, ali eu pensei que eu ia morrer, mas de repente aqueles homens simplesmente pegaram e foram embora. E ao longo das investigações descobriram que a namorada daquele fazendeiro, que na verdade era a segunda esposa dele, organizou o assassinato dele, falsificou um testamento para que pudesse pegar todos os bens daquele homem para si e não dividisse com os filhos dele. E aquela mulher, contando os detalhes da história, disse assim, olha, eu pela primeira vez na minha vida pensei que eu ia morrer. E ela lembrava dos detalhes com perfeição, até dizer, eu não consigo dormir mais, eu não tenho mais paz, eu tenho aquele súbito, porque eu tento fechar o olho, a cena que me vem à mente foi aquela frustração, aquele medo que eu vivi há 2 anos atrás. E aí eu perguntei, mas a senhora falou que já conhece Cristo, a senhora foi até uma igreja, oraram com a senhora, como é que foi? Ela falou assim, não, eu fui à igreja assim, de Stellenbosch eu fui para Cape Town, que é a cidade mais próxima, e em Cape Town eu conheci uma igreja, mas o pastor, eu não sei porquê, ele viu que eu era europeu, começou a pedir dinheiro, e ele começou a me pedir dinheiro para orar por mim, e ele falou que se eu não pagasse, Deus me abençoaria. E a primeira vez eu veio, a segunda, mas eu fiquei, tem uma coisa errada com isso, e eu vim embora, e eu nunca mais fui para a igreja alguma. E eu fui embora da casa daquela, eu orei com ela, evidentemente. Ela ficou muito agradecida, disse que pela primeira vez depois, né, que ela conseguiu ter paz, ela dormiu uma noite. E a gente continuou conversando ao longo praticamente dos 8 meses que eu fiquei em Stellenbosch. Mas naquela tarde que eu voltei para casa, eu pensei comigo, Senhor, se eu sair de você para vir a Stellenbosch, simplesmente para encontrar essa senhora, para mim já valeu a pena. Pode ter sido uma única pessoa, eu não sei. Mas a Bíblia diz que uma única pessoa vale mais do que o mundo inteiro. E essa mulher, ela teve coragem de abrir o coração e a vida dela para alguém que ela nunca viu antes. Isso é dádiva de Deus. E aí nós continuamos conversando. Essa história, meus irmãos, quando eu tive que escolher um texto para pregar, eu escolhi João capítulo 4, porque a história dessa mulher me fez lembrar exatamente do versículo 4 de João capítulo 4. O texto diz, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria.
Eu não sei se você conhece a geografia bíblica. Eu tentei fazer um desenho aqui para vocês, tentar ajudar um pouquinho. Isso é coisa de professor, sabe como é que é, né? Jesus estava na Galileia, aliás, desculpa, na Judéia, na cidade de Jerusalém. Ele precisava atravessar para o norte, na Galileia. E havia 3 caminhos para sair da Judéia e ir para a Galileia. Ou a pessoa saía de Jerusalém, chegava aqui no mar Mediterrâneo e ia costeando o mar Mediterrâneo até a Galileia. Era o caminho mais longe, porque a pessoa está aqui no meio, vem para cá, chega aqui e atravessa até aqui. Ou a pessoa vem de Jerusalém para o Mar Morto e atravessa costeando o Rio Jordão, para depois pegar Nazaré. E sabe por que eles escolhiam esses 2 caminhos, o de uma extremidade e o de outro? Para não precisar passar aqui pelo meio, na província de Samaria, e em especial numa cidade chamada Sicar. Sicar era conhecida como a cidade dos bêbados. Se um judeu passa nessa cidade, ele tinha que fazer um ritual de purificação de 7 dias, só por ter se contaminado com o mar daquela cidade. Se ele toma no copo de alguém daquela cidade, ele tinha que fazer um ritual por 2 vezes mais, 14 dias. Porque na visão judaica, Samaria era um povo que precisava ser evitado, que precisava ser deixado de lado. E o texto bíblico diz que Jesus, dentre as 3 opções que ele tinha, ele resolveu ir por onde? Por Samaria. Jesus era a cabeça dele, não era? Ele tinha 3 possibilidades. E aí, se alguém perguntasse para Jesus, mas por que você tinha que ir para Samaria? Qual que é a resposta que o texto nos dá? Porque era necessário. E por que era necessário? Porque havia uma mulher lá que Jesus desejava alcançar. Havia uma pessoa em especial que intencionalmente Jesus na eternidade já olhou para o coração dela, viu a realidade dela e ele vai ao encontro dela. Jesus, ele supera o preconceito. Um preconceito, em primeiro lugar, um preconceito cultural. Ele supera a cidade dos bêbados, ele supera o copo, ele supera aquele lugar, e ele vai ao encontro, os discípulos atrás, até que ele chega num lugar extremamente quente, na beira de um poço, e os discípulos dizem assim: olha, agora nós vamos comprar comida ali, já voltamos, ok? E Jesus diz: pode ir. E ele ali parado, até que vem uma mulher. Gente, veio uma mulher. Sabe por que a Bíblia diz uma mulher? Ela fala com sentido pejorativo, porque mulher jamais podia falar com um homem de maneira pública, e se ele fosse mestre da lei, menos ainda. Um rabino, já mestre, jamais falaria com uma mulher, nem que fosse a mulher dele em público. Ele andava à frente, a mulher 4 passos atrás. Aliás, isso até hoje em alguns países do Oriente Médio. Ele não podia falar com ela, e de repente ela se aproxima. E detalhe, essa mulher tinha uma vida moral reprovada. Jesus supera esses preconceitos todos, supera o preconceito de raça, porque em 722 o rei Sargão II veio até Samaria, conquista Samaria, bagunça todo mundo, mistura esses povos e diz assim: agora é com eles. E a mistura do povo de Samaria fez com que os judeus escolhessem nunca mais falar com eles, do medo que eles tinham de serem levados em cativeiro de novo. Jesus supera o preconceito cultural, Jesus supera o preconceito racial, Jesus supera o preconceito teológico, que aquela mulher não tinha de dúvidas de igreja para fazer, e Jesus, superando tudo isso, ele ensina essa mulher. E o texto bíblico nos ensina a maneira como Jesus se aproxima dela. Hoje, eu sei que vocês estão cansados, é o último dia, hoje fez sol, a gente vai para a piscina, o sol judia, não é? Pessoal, apesar que eu estou vendo a juventude aqui, está acordadaça. Eu estou vendo os mais velhos aí mesmo, mas o mais novo aí está no jeito. O que eu quero dizer hoje para vocês é, a Alice, quando ela me convidou, Elisa, quando me convidou, ela falou assim: pastor, você está livre, você pode falar do que você quiser. Nós gostaríamos que você trouxesse a sua experiência missionária e, quem sabe, se for possível, falar um pouco de missões urbanas à noite. Missões urbanas é a forma como nós nos aproximamos das pessoas
em cidades, por isso urbanas. Eu, olhando para o texto de Jesus e a mulher samaritana, gostaria de ver como que Jesus se aproxima dela. E talvez isso sirva para você e para mim de estratégias para a gente também se aproximar de pessoas que estão na nossa cidade, que fazem parte do nosso cotidiano. Como que nós devemos chegar nessas pessoas e convidá-las? É simplesmente chamar para vir para a igreja? É assim que eu devo fazer? Olha, vem vamos lá para a igreja, é legal, uma oportunidade boa. Ou devo eu simplesmente falar, eu oro por você, que Deus te abençoe e agora é Jesus que cuide dele ou dela? Como é que eu devo me aproximar dessas pessoas? Como é que eu posso fazer para fazer com que essas pessoas venham e conheçam o Cristo que eu conheço? É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E para que isso aconteça, irmãos, nós vamos ver passo a passo, 6 passos específicos que Jesus deu em direção a essa mulher. Ok? Estão comigo? Sim. Então fique de pé junto comigo um pouquinho, dá uma espreguiçada boa. Isso, pode espreguiçar, não tem problema nenhum não. Só não levanta, quem tem mais idade não levanta muito a mão não, que vai que Deus puxa, né? Aí, fica por aqui. Certo? Pode espreguiçar, estando melhor você pode sentar. Nós todos não duvidamos disso, fomos chamados para alcançar aqueles que são inalcançados. E a primeira coisa que Jesus faz para alcançar essa mulher, Jesus ele foi simpático com ela. Eu não sei se, não é nenhuma grande coisa, sabe? Ser simpático é óbvio, né? Mas para pensar comigo. Jesus estava lá, imagina, ele vai chegando, realiza comigo aqui a cena. Jesus está chegando, aqui é o poço. Puxa, estou com sede. Plim, aí vem uma fonte. Ele vai lá, pega a aguinha dele e vai embora. Você não grava isso não. Terrível. Podia ter feito? Podia. Jesus multiplicou pães, fez cego voltar a ver. Criar uma fonte que jorrasse, para ele não é nada. Ele podia simplesmente ter feito assim. Lembra de, acho que era Elias ou Eliseu, né? Que fez o machado flutuar. Ele podia ter feito também, não podia? Feito a água vir aqui. Você já viu o bebedouro? Quando é aquele bebedouro que aperta a água? Imagina isso, espiritualmente. Jesus podia ter feito tudo isso. Ele fez isso? O que ele preferiu fazer? Ele viu uma mulher se aproximando, a mulher que ele queria alcançar, e intencionalmente ele a viu saindo meio-dia de casa, horário que nenhuma mulher sairia por causa do sol muito quente, só aquelas que desejavam não ser vista por ninguém. E ela foi com aquele giro discreto dela até o poço. Ela pega a água do poço, e nesse instante Jesus se aproxima e diz assim: você não faria vontade de me dar um toque não? Mas como? Eu dar um copo de água para o senhor? O senhor não é judeu? Eu sou samaritano. Você esqueceu que esse copo aqui é um copo de samaritano da cidade de Sicar? Você vai beber nele? Sabendo que não pode? É isso que você quer? E Jesus diz assim: eu só quero tomar um copo com água. Você pode fazer a vontade? Você imagina a luta na cabeça dessa mulher? Porque por um lado, é um ato de humanidade você dar água para alguém. E ela não tinha problema, presumo eu, se fosse qualquer outra pessoa pedindo água para ela não teria nenhuma dificuldade de servir. Mas sendo ele judeu, um mestre, porque ela vai descobrir depois, aquilo, peraí, eu não posso, mas o senhor quer tomar? Primeiro que o senhor está falando comigo. Irmãos, se você deseja alcançar alguém na sua vida, se você um dia deseja ter no seu coração: Senhor, eu espero um dia ser um instrumento do Senhor para trazer alguém para a fé cristã. Primeira coisa que você precisa saber: você precisa ser mais simpática, aprender a sorrir, se amar com as pessoas, abrir mais os seus braços, abraçar com mais facilidade. Você precisa vencer talvez algumas barreiras, dificuldade de conversar, né? Você precisa estar ali, presente, simplesmente ser simpático, porque as pessoas amam estar ao lado de pessoas agradáveis. E às vezes é muito chato, né? Quando a gente vai para a igreja e vê um crente carrancudo. Já viram aqueles? Sempre tem, né? Normalmente eles são diáconos, não quero dizer nada aí, né? Não estou brincando, só não. Ele fica assim me olhando, a criança está lá bagunçando, ele está lá, pai podia estar aqui para cuidar desse bichinho, né?
Olha, quando a gente começou o trabalho com adolescentes na igreja de São Vicente, antes ainda de Santos, esses adolescentes começavam a vir. E aí eu pensava comigo, como é que eu vou trazer os pais deles? Porque o objetivo não é só ganhar o adolescente, criança, mas a família, não é? A fé cristã é uma fé de família. E aí eu pensava, como é que eu vou chamar os pais? E aí eu insistia, eu ia visitar, chamava, fazia atividades, por exemplo, chá da tarde com os pais, ou às vezes no final de semana, assim, para eles virem tomar um café conosco. E aí, chegava no final de semana, um deles dizia assim para mim, Luiz, eu vou vir no domingo, que horas que é o culto? Aí eu falava, às 9. Aí eu já orava, Deus, obrigado, está vindo no culto, porque é o primeiro passo. Talvez o culto não vai falar para ele, porque você imagina, né? O crente já tem dificuldade de saber quando ele senta, quando ele levanta, quando ele tem que bater palma, quando não tem, quando faz silêncio, quando não faz. Imagina a pessoa que não conhece nada, chega na igreja, não tem placa de referência, qual hora que tem que levantar, não tem, começa a tocar música, o pessoal levanta, ele fica meio assim, agora é hora de levantar. Aí de repente termina a música, senta, ele está lá de pé, aí ele passa vergonha de sentar. Aí de repente o pastor ele pergunta, quem vem pela primeira vez aqui? Aí ele levanta, esse aqui, irmão, vem lá. E aí expõe a pessoa, fica lá meio... É diferente, né? Para quem não tem hábito, é muito diferente. A gente não pensa muito nessas coisas. Mas aí veio, né? Eu lembro dessa família que foi, e aí era um culto à noite. Eles não foram de manhã, mas foram à noite. Mas o culto à noite começava às 7. Deu umas 7:30 da noite, o pai saiu. Eu estava lá, né? Mas eu só estratégia, né? Sabe, tudo é estratégia. Aí eu olhando assim, ele saiu. Eu saí de fininho, fui até o fundo, e nessa veio um diabo. Um senhor, carrancudo, falou assim, Luiz Henrique, olha lá, o pai do seu adolescente lá. O que foi? É assim mesmo, ele falava assim mesmo. Por quê? Está fumando, pedi para ele ir para fora da igreja. Mas como é que o senhor me pediu para ir para fora? Aí você quer que ele fumasse aqui dentro? Não, ele estava fora, está no cantinho, lá o homem saiu, todo envergonhado. Nunca mais voltou. Eu sei que, puxa, ninguém quer que o outro fume e entenda, ele não estava dentro da igreja, a igreja de São Vicente tem uma área fora bem grande de estacionamento, e lá que ele estava. O homem ainda pediu para ele sair de lá. Mas para pensar um pouquinho comigo. Um homem que nunca ouviu da palavra, que viveu a sua vida inteira fumando. Você acha que ele vai ficar 1h30 dentro de uma igreja sem fumar? Esse diácono, infelizmente, perdeu a oportunidade de ser simpático. Perdeu a oportunidade. Porque Jesus poderia ter começado dizendo, a senhora é pecadora, eu não vou querer sua água. Ele poderia ter feito isso. Mas Jesus não fez. Mesmo sabendo que aquele copo era um copo impuro, ele disse, me dá um copo, você pode me servir? Se você deseja, meu irmão, minha irmã, dar frutos, você precisa, em primeiro lugar, ser simpático com as pessoas que estão à sua volta. Isso não significa aceitar todos os erros das pessoas, não é isso? Mas é de ser agradável. Porque a Bíblia diz assim, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Se nós queremos que as pessoas sintam a presença de Deus, nós somos os embaixadores em nome de Deus. É isso que 2 Coríntios capítulo 5 fala. De sorte que nós somos embaixadores, como que se falássemos pela boca de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque o que Deus está fazendo é o seguinte: o mesmo Deus que veio ao mundo, que morreu por seus filhos, que escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele escolheu o jeito que as pessoas virão até Ele. E o jeito é simples. Quando Ele quer alcançar alguém, Ele manda um dos seus filhos perto dessa pessoa que deseja ser alcançada, que vai ser alcançada. E Deus usa o filho já alcançado para alcançar um novo filho no futuro. É assim. É por isso que a gente ora, para que Deus converta o coração. E é por isso que a gente vai, para que Deus use a nossa vida para alcançar aquele que está ao nosso lado. Então a primeira coisa é: seja simpático. Luiz, essa é muito melhor agora. Segundo passo, o texto diz assim, olha o versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ao que a mulher pergunta: mas Senhor, tu não tens que tirar água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tu tens águas vivas? Eu sinto que uma das maiores dificuldades nossas para evangelizar alguém é que a gente quer resolver todos os problemas da pessoa num único encontro.
A pessoa tem dificuldade no casamento, quer ir lá aconselhar, fazer coisas e resolver, pronto, a partir de amanhã não tem mais problema. E não funciona assim. Existem processos, existe o passo a passo, o dia a dia. E Jesus, sabendo disso, ao invés de resolver o problema daquela mulher, no primeiro momento, a senhora vai para o inferno, a senhora não me aceitar como Senhor da vida, ele simplesmente vai jogando sal naquela mulher. Ele vai aumentando a dúvida dela, fazendo com que ela tenha mais curiosidade de querer conhecer a Deus. E isso, irmãos, é um processo que é difícil para nós, porque alguém vem. Eu me lembro de um irmão nosso, eu acho que você conheceu o Bruno, lá da Igreja de Santos, um Fortinho. O Fortinho sempre é ponto de referência, né? Maldade nisso. Mas a ideia é que, bom, o Bruno ele é um grande amigo. E eu lembro que no processo de conversa, a gente estudou juntos, ele é mais novo um pouquinho, né? Estudava na mesma escola, eu tinha por volta, sei lá, de uns 17, 18 anos, e ele talvez tinha uns 16. E a gente foi crescendo junto, depois eu ia para a igreja, ele nunca foi comigo. Aí o Bruno falou, ele chegou um dia em casa e começou a conversar comigo, porque minha vida está assim, minha vida está assada, eu não consigo arrumar emprego, está difícil. E ele começou a falar da dificuldade dele, né? Eu falei assim, mas Bruno, como é que você lida com o seu dinheiro? Eu lido como todo mundo lida. Como? Ele começou a falar que ele gasta, ele faz isso, faz aquilo. Eu falei, pois é. Eu falei o seguinte, você sabia que para quem é filho de Deus, a Bíblia diz que o Senhor supre em tudo as suas necessidades? Então você está falando que eu não sou filho? Eu não falei isso, você está dizendo. Estou falando que você poderia ter uma perspectiva diferente. Mas como? Faz o seguinte, vamos fazer um propósito aqui. Nós vamos orar. E eu conhecia as dificuldades do meu amigo, né? E uma delas é que ele era um homem assim, muito mão de vaca, para muita coisa com ele, mas a mão aberta para Deus vai gastar assim, em coisas fúteis. E eu falava, Charlie, nós vamos fazer um propósito aqui. Nós vamos orar e nós vamos colocar a sua vida diante de Deus com o seguinte propósito: se Deus te permitir arrumar um emprego, no dia que você começar a trabalhar, você vai separar 10% de tudo que você vai ganhar no seu trabalho e você vai contribuir. Você não precisa levar para a igreja, não. Você pode ver alguém que está precisando de alguma coisa, você vai comprar uma cesta básica, você vai dar para a pessoa. Porque a pessoa que não tem a perspectiva de contribuir na igreja, acha que ele está ganhando dinheiro, né? Então, você não precisa levar dinheiro nenhum para a igreja. Quero simplesmente que você entenda que do que você ganhar, você vai compartilhar com alguém 10%. Tá bom, para quem não tem nada, se eu ganhar, eu vou ficar com 90%, tá bom. Naquela semana ele começou a trabalhar. E aí ele veio conversar comigo no sábado seguinte. Como é que é aquele negócio mesmo? Quanto que eu tinha que dar para alguém mesmo? E ele, com dificuldade, ele falou, mas por que eu tenho que dar 10% para alguém? Eu falei, primeiro, porque você falou que 10% não era nada para quem não tinha nada. Aí, não, tudo bem, mas por que a gente tem que dar dinheiro na igreja? Eu te pedi para ele, não, eu só quero entender. E ele começou a fazer perguntas. Irmãos, boas perguntas precisam de boas respostas. Isso vai fazer você, primeiro, ter que estudar. Já viu aqueles seus amigos que às vezes é espírita, né? Como você compartilhou comigo, às vezes o amigo não é espírita, ele é ateu, e aí ele chega para você e fala assim, mas se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Já ouviram essa? Essa é clássica. Na escola tinha, né? Alguns. Ou outras coisas. Se Deus realmente é bom, por que o mal existe? Por que ele permite sofrimento? Aí você fala assim, daí uma pergunta, né? E se você não souber a resposta? Eu assim, aí, uma boa pergunta. Também não sei, mas a gente pode estudar juntos. O que a Bíblia diz sobre isso? Aí você chega em casa, vê a internet, faz uma pesquisinha, levanta os textos bíblicos, senta com a pessoa, estimula a curiosidade dessa pessoa. Porque quanto mais curiosa ela estiver, mais sede ela vai demonstrar. E quanto mais sede ela tiver, mais desejo de encontrar a água que sacia toda a sede. Eu estou conversando nesses dias com uma moça, um casal, na verdade, de amigos, mas essa menina, ela já foi para muitas igrejas na vida dela, e ela foi expulsa de todas as igrejas que ela foi. Acredita nisso? Pois é. Mas também não é para menos. Toda vez que ela vai nesses grupos familiares, pequenos grupos, que alguém pergunta assim, alguém tem alguma dúvida? Ela faz questão de levantar a mão. E as perguntas que ela faz não são perguntas assim, agradáveis de serem respondidas.
E quando alguém quer compartilhar alguma coisa, ela também faz questão de compartilhar. Então, para mim, outro dia eu estava conversando com ela, ela falou assim: você sabia que eu tenho 2 maridos? Eu, 2 maridos? Aí eu falei: eu só conhecia um, né? Até então, que é o meu amigo. Aqui em casa é poliamor, todo mundo é aberto. Ele pode ter quantos namorados quiser, mas a gente é casado e a gente vai continuar firme. E ela falou isso com a intenção de me chocar, de talvez me fazer desistir das conversas que nós estávamos tendo. Aí eu falei assim: o que seu marido acha disso? Ele não acha nada, ele também tem os casinhos dele lá. Então, se ele não reclama, o que sou eu para reclamar? Mas você não vai falar mais nada? Eu não. Você quer que eu fale o quê? O que eu posso dizer? Nada. Então o que você quer que eu fale? Nada. E a gente continuou conversando. Nós marcamos pela primeira vez no estudo bíblico. Eu não preciso ter pressa. Só que depois que ela me disse que ela tem um poliamor, assim, quem trabalha na universidade conhece esses termos. Não sei se você está familiarizado com eles. Mas é um relacionamento aberto de tal forma que eles formam uma família, mas o marido permite que a mulher tenha quantos relacionamentos ela acha que tem que ter, e a mulher também acha que o marido pode ter quantos quiser. É uma forma pecaminosa de se relacionar. Mas uma pessoa que não crê, o que é que eu posso esperar dela? Eu tenho que estar preparado. Eu não posso chegar com uma arma na cabeça dela e dizer: agora você vai deixar tudo isso em nome de Jesus, senão você morre. Não, ok. Porque se o Evangelho tocar o coração dela, meu irmão, minha irmã, o próprio Deus vai convencê-la de que isso é uma tragédia, de que ela vale muito mais do que os relacionamentos dela. Eu não preciso ter pressa, eu só preciso estimular a curiosidade dela, pelo menos nesse primeiro momento. Ser simpático e estimular a curiosidade dele ou dela. Porque depois, Jesus, ele continua. Jesus vai perceber, olha o versículo 13. Nosso texto diz assim: quem beber desta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui Jesus começa a aprofundar a mensagem. Primeiro ele foi simpático, trouxe a pessoa, sentou ao lado, pegou da água, depois estimulou a curiosidade, mas agora Jesus vai ao encontro da necessidade daquela mulher. Como ele já tinha ido também ao encontro da necessidade de Nicodemos, no capítulo 3. Você lembra quando Jesus falou assim: olha, Nicodemos, eu não sei se você entendeu as coisas, mas se você não nascer de novo, não funciona, você não conhece. E qual foi a resposta de Nicodemos? Mas como, meu filho? Ô senhor, eu vim aqui à noite, boa tarde, estamos aqui conversando, o senhor me vem com uma dessa? Como é que eu vou voltar a ser criança e entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Para ele não entendeu a mensagem. Agora a mulher também não entende. Não sei se vocês perceberam isso. Jesus fala assim: olha, se você tomar dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, essa sede você não vai ter mais. Mas como? Da onde vem essa água? Aonde que você a tem? Porque você não tem vaso nenhum aqui, não tem copo. Aonde que você carrega essa água? Ela ainda acha que era uma água física, material. Nicodemos ainda achava que era um nascimento físico, porque as coisas do alto só se discernem espiritualmente, não se discernem com a cabeça materializada, que as pessoas que não creem têm. Irmãos, vocês, olha, a gente consegue ver milagre no nascer do sol, porque nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu acordei com vida, o oxigênio passou pelo meu pulmão, eu sei um milagre, Deus é bom, eu estou vivo, meu filho nasceu, cresceu, acordou comigo, me abraçou de manhã, tomamos café, isso tudo é um milagre de Deus. Nós somos capazes de ver milagre. A gente vai para a piscina, vê aquele sol nascendo forte, a gente fala assim: meu Deus, obrigado, é um milagre, podia estar chovendo, a gente está aqui. É bom ter sol, né? Pois é. Aí de repente a gente entra na comida, lá na cozinha, ali é milagre mesmo, né? Não pode. A gente sai até feliz, desejoso, enrolando para casa, depois de comer tanto, não é? E agradece a Deus, porque para nós, todas as coisas
Nossa irmã lembrou de manhã, é em Cristo que nós nos movemos e existimos. Então, amém. Agora, para alguém que não crê, não consegue ver. Ele acorda para quê? Ele ou ela? Para trabalhar ao longo do dia, para ganhar um salário e comprar um apartamento no final do mês, no ano da vida. Ele trabalha a vida inteira simplesmente para deixar um tijolo, um pedaço de terra para os seus filhos. Ao ponto que o apóstolo Paulo diz assim: olha, se a nossa esperança é comer, beber e dormir, se Cristo não morreu e não foi ressuscitado, nossa esperança é vã. Coma, beba e morra, porque depois acabou. É uma coisa fútil, desesperadora. A gente é jovem, a gente não pensa muito nisso, porque a gente pensa assim: para 70, 80 anos falta muito tempo. Mas quem está chegando perto dos 70 e dos 80, que começa a perceber que tem mais passado do que futuro, algumas preocupações vêm na cabeça, e essas preocupações normalmente não são com dinheiro, mas elas pensam assim: se elas têm ou não Deus, elas vão pensar, quando eu fechar os olhos, como é que vai ser? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Como é que vão ficar as pessoas que eu amo? Será que eu estou aproveitando bem o tempo que eu tenho? E aí, no final da vida, parece que a nossa maturidade vai sendo reajustada, para a gente começar a perceber coisas que ao longo da vida inteira a gente não fez muita questão de perceber. Quando o novo nascimento acontece, essa mudança de prioridades acontece. Eu paro de começar a me preocupar com coisas que eu vou comer, beber e vestir, para me preocupar com coisas que vão cuidar da minha alma, da minha relação com Deus, da minha espiritualidade. E é isso que Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês estão aqui preocupados, Nicodemos, em ser um doutor da lei, de ter diplomas na parede, de ser um homem bem sucedido. Olha, se você não começar do zero, não nascer de novo, não começar do zero, porque o reino de Deus é para aqueles que são como crianças, que dependem do Pai, que são verdadeiras, porque mostram quem são, que quando erram, falam assim, criança vai crescendo, vai aprendendo a mentir, né? Mas quanto mais novas em geral, elas são assim, elas erram e fingem que você não viu, mas depois falam assim: você fez ela. E assim, a vida cristã é. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, se você não for como elas, não começar do zero de novo, não nascer de novo, não adianta. E para a mulher está dizendo: olha, se você não beber de mim, não adianta seus prazeres, seu dinheiro, sua casa, sua terra, seus amigos, tudo que você tem, não vai dar em nada. Mas Jesus só começa a falar sobre isso depois de ter sido simpático, de ter despertado a curiosidade dela, e agora sim ele começa a perceber as necessidades dela. E aí Jesus faz uma pergunta para ela: você é casada? E a mulher diz assim: não sou casado, não tenho marido. Agora Jesus olha bem nos olhos dela e diz assim: tem razão, isso você disse com verdade, porque você já teve 5 anteriores, e esse que tu tens agora não é teu marido. Pela primeira vez no texto inteiro, Jesus começou a falar agora de pecado. Ele começa a despertar a consciência moral daquela mulher. Veja, ele poderia ter começado no começo, mas não, ele deixou para a intimidade. À medida que a intimidade foi acontecendo, que ela foi abrindo mais a vida dela, agora ele fala de pecado. Irmãos, quando você for evangelizar alguém, você não é o juiz dessa pessoa. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas, julguei todos os espíritos. Eu sei disso. Julgar no sentido de discernir o que é certo e correto, o que é correto e o que é errado. Eu sei que nós temos a obrigação de saber: olha, isso que aquele irmão ou irmã está fazendo não é correto. Mas nós não temos
temos a autoridade de estabelecer sentenças sobre a vida de ninguém. A pessoa é que vai dar conta de si diante de Deus. E se eu sei disso, o meu papel não é simplesmente, olha, você vai para o inferno, tem que fazer, tem que mudar. Não, meu papel não é esse. O meu papel é orientar. Se essa pessoa chega para você e diz assim, olha, eu estou aqui, meu casamento está assim, como é que eu posso resolver isso? Aí você vai caminhar uma milha, porque é isso que a Bíblia diz. Se seu irmão quer caminhar contigo uma milha, anda com ele 2. Eu, na primeira igreja de Santos, eu era pastor principalmente de jovens. E o que mais acontece na juventude é relacionamento sexual fora de casamento. O que mais tem? Eles saem, vão para a universidade, acontece alguma coisa e eles voltam. Muitos deles pedindo perguntas, eu orei, vinham, conversavam comigo. Qual era o meu papel? Meu papel é dizer assim, meu irmão, você errou. Você se deu conta disso? Me dei. Então agora vamos resolver isso aí. Vamos tentar viver uma vida de pureza, preservação, esperando o dia que Deus vai te permitir usufruir de tudo isso no seu casamento. As coisas que para trás ficaram. Mas em Cristo tudo se faz novo. Então, vamos seguir. Eu me lembro de um rapaz, é um grande amigo hoje, ele está morando em outro país, inclusive. Ele quase foi ser pastor. Ele já estava casado, ele tinha ido para o seminário, mas ele passou um baita problema conjugal. Ele saiu da igreja e eles foram para outro país, tentar vir em outro país. Ele e a esposa. Mas o casamento dele estava muito balançado nesse outro país. Problemas de cultura, problemas de isolamento, vários problemas conjugais. O que aconteceu? Separaram. E ele começou a viver com uma outra pessoa. E ela começou a viver com outra pessoa. Ela nunca mais tinha contato. Ele, quando eu encontrei, a gente voltou a conversar. E já estamos conversando há mais ou menos um ano. Ele não queria nem saber ele temia Deus, mas ele não queria conversar sobre os problemas anteriores dele. Ele não queria mexer em mágoas que ficavam lá atrás. Não queria. Eu tudo bem. O que você quer conversar? E a gente ia conversando. A gente conversava a cada 15, 20 dias, a gente marcava de conversar e a gente ia conversando. Esse rapaz, ao longo de 6 meses, ele foi retomando a credibilidade comigo. Aí passou mais 6 meses e ele começou a abrir os problemas dele do passado. E agora, a gente pôde conversar, agora sim, outubro, novembro do ano passado, a gente começou a conversar, porque eu falei assim, olha, está na hora de você começar talvez a caminhar para reorganizar a sua vida. Você está vivendo com essa moça ainda? Casa com ela. Não é isso que vocês desejam? Vivem juntos, mas casa, reorganiza a família, volta para a igreja. Você conhece a palavra, você sabe o que foi no passado. Eu não sei se Deus ainda deseja que você reorganize o seu coração, o seu ministério, mas desperte a sua consciência moral e vamos dia a dia. Não precisa casar amanhã, nós temos um ano. Porque, irmãos, Deus nos fez seres humanos. E seres humanos são seres que vivem ao longo do tempo. Às vezes a gente não consegue perdoar. Aconteceu alguma coisa muito difícil para mim, eu não consigo olhar para ele e falar assim, está perdoado. Eu preciso de tempo. Ah, mas a Bíblia manda perdoar. Manda, mas manda fazer isso ao longo da vida. Se você não morrer, você não tem tempo. Calma. Mas vamos trabalhar esse perdão. Vamos abrir mão disso. Vamos conversar sobre isso. Tempo. Né? Ah, o meu filho é muito difícil, ele não atende. Tudo bem, ele não atende hoje. Mas será que daqui a 20 anos vai ser assim ainda? Quantos pais não falam, ah, meu filho me deu tanto trabalho na adolescência, e de repente chega com 18, né? E aí fica bem, né? Até vai ser funcionária, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Que brincando, não parece. A gente perde a língua e perde a piada, mas sabe a ideia? E não é assim. Jesus foi dando prazo para essa mulher, tempo, para que ela despertasse a sua consciência moral. E aí, Jesus continua. Porque a mulher, vocês perceberam que quando Jesus fala assim, 5 maridos você já teve, e esse que tu tens não é teu? Qual foi a resposta dela? Ah, a propósito, deixa eu fazer uma pergunta, já que o senhor está falando da minha vida. Aonde que eu tenho? Ela muda de assunto completamente. Vocês perceberam isso? Aonde que eu devo adorar? É em Jerusalém? É aqui? Para onde eu vou? No monte aqui ou eu vou para lá? Ela muda de assunto. Por que ela muda de assunto?
vida de alguém? Ela não quer falar da vida dela. Samuel, isso mesmo. No futuro você está aqui pregando, rapaz. Ela não quer falar da vida dela. Ela simplesmente ouviu, entendeu o recado, e ela veio com dúvidas. Então tá bom, para que igreja que eu vou? Eu vou para essa aqui ou eu vou para aquela de lá? E aí Jesus começa a explorar agora o sentimento religioso dela. E Jesus começa a responder as perguntas dela. Ele começa a dizer assim: olha, esse é um assunto complicado, porque os judeus entendem o que conhecem e adoram o que conhecem, mas é um relacionamento muito frio. Já os samaritanos têm um relacionamento que é mais caloroso com Deus, mas eles não têm a palavra, eles não conhecem a palavra. Vocês lembram dos 5 primeiros livros da Bíblia? Quais são mesmo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. O que é o quinto livro? Qual é? Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, por 2 vezes, nós temos uma fala assim: circuncidem o vosso coração. Lembra disso? Está lá no capítulo 10 e no capítulo 30. Sabe o que é circuncidar? Os homens balançaram a cabeça e até fizeram assim, né? Na antiguidade, quando uma pessoa fazia o compromisso de pertencer ao povo de Deus, a criança, ao 8º dia de nascimento, tinha... Você lembra quando a criança nasce, o homem, né? Nasce com um pingolim grudado, o prepúcio, ele é fechadinho. Então o judeu, ele deixa, eu não me lembro se é esse dedo, eu acho que é esse dedo aqui. Ele deixa a unha, o dedão crescer, e no 8º dia de nascimento, com a unha, ele corta o prepúcio, permitindo, portanto, é doloroso, mas a criança chora, mas depois passa, ela nem lembra. É verdade, eu acho, né? Nunca passei por isso, mas imagino que seja isso. O fato é, como é que uma pessoa pode circuncidar o coração? Porque o pingolim a gente consegue circuncidar, é um ato físico, tem um prepúcio, a gente corta. Mas e o coração, como é que você faz isso? Como é que a lei, 2000 anos antes de Jesus vir, já falava de circuncisão do coração? É isso que Jesus está discutindo com essa mulher agora. Olha, vocês têm um coração circuncidado, quer dizer, o coração de vocês pertence a Deus, ama a Deus, mas vocês não conhecem a Deus porque vocês desprezam a lei, vocês desprezam as Escrituras. Mas haverá um dia que o amor a Deus e o amor pelas Escrituras vão estar conectados, porque importa que os meus adoradores me adorem em espírito, com o coração circuncidado, e em verdade, com a palavra nas mãos. O verdadeiro adorador é aquele que tem a Bíblia nas mãos e o Senhor no coração. E um não se faz sem o outro, porque o Deus poderoso se revela nas Escrituras, e as Escrituras inspiradas apontam para esse Deus poderoso. Portanto, o que Jesus está fazendo agora é respondendo às dúvidas teológicas dessa mulher, para que ela possa encontrar não apenas o coração transformado, mas a fé fundamentada nas Escrituras. Por isso que eu falei para a Nicole que esse curso que ela está fazendo é o melhor curso que tem na Jocum, porque por 3 meses, todos os dias, 4 horas por dia, eles se dedicam à leitura da palavra. Leitura, leitura, leitura. Você, na minha opinião, não precisa ler a Bíblia toda, porque em nenhum texto das Escrituras você vai encontrar, você tem que ler a Bíblia toda em um ano, tem? Jesus Cristo nunca pediu, olha, leiam as Escrituras todas. Não, mas ele diz assim, medite nelas. Meditar é, escolha uma pequena porção, leia, traga para o coração, pratique. Aprendeu essa parte? Vai para mais um pedacinho, pratique, leia, traga para o coração, decore a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. No dia de angústia, qual é a palavra que vem do coração? O Senhor é meu pastor, de nada tem falta. Pois saberão por toda a eternidade que tu és Deus, para que saibam que tu, cujo nome é Jeová, és altíssimo
sobre toda a terra. Memorize as Escrituras, explore com a pessoa que você está evangelizando as dúvidas que ela tem e leve a Bíblia para ela, porque Deus, eu acho bonito o trabalho do Gideão. Você conhece os Gideões? Sim. Sabe? Tem a Giovanni. Qual é o principal trabalho dos Gideões? Às vezes a pessoa não fala nada, ela simplesmente fala assim: eu tenho um presente para você, e dá a Bíblia. Sabe por quê? Porque no fundo desse coração dos irmãos, eles acreditam que a Bíblia sozinha é capaz de evangelizar uma pessoa. E é mesmo. Porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Nós temos histórias missionárias de pessoas que foram para outros países, que viveram um país 40, 50 anos evangelizando. E sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. E aí essas pessoas morreram. E passa-se 20 anos. E de repente alguém compra a casa onde morou o missionário e encontra naquela casa a Bíblia do missionário. E lendo a Bíblia a pessoa se converte, abre uma igreja e de repente o país inteiro se converte, como aconteceu no país de Gales, na década de 1920. Uma Bíblia encontrada. Portanto, em primeiro lugar, seja simpático. Segundo, desperte a curiosidade da pessoa que você está evangelizando. Terceiro, perceba as necessidades, ore por elas, visite a pessoa, converse com elas. Quarto, aí sim, depois de muito caminhar, trabalhe a consciência moral, para que ela possa se dar conta da sua vida distante de Deus, do pecado que ela está vivendo. Quinto, aí sim, explore a fé, abra a palavra, mostre, para que por fim você consiga, portanto, pregar a fé verdadeira. É interessante porque só no final do encontro de Jesus com essa mulher, que ele diz assim, ela pergunta: por acaso o senhor conhece o tal de Cristo que vai vir no futuro? E Jesus diz o quê? Eu o sou, eu que falo contigo. Se você acredita que evangelizar alguém é deixar de compartilhar sobre Jesus, está errado. Porque o objetivo final sempre é mostrar Cristo. Eu o sou, disse Jesus, eu que falo contigo. E aquela mulher imediatamente o que faz? Larga o balde, sai correndo, e ela própria vai à cidade e diz: venham, vejam, este homem disse tudo o que eu estou fazendo, será ele porventura o Cristo? Ela ainda não tinha certeza, mas ela começa a considerar essa possibilidade. Ele é profeta, ele disse que é o Cristo, ele nos disse aonde adorar, será ele porventura o Cristo? E então os samaritanos largam tudo e voltam simplesmente para conhecer, será ele porventura o Cristo? Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de evangelizar alguém e de ver essa pessoa na fé cristã depois, e acompanhar essa pessoa ao longo dos anos. Normalmente os pais fazem isso com os filhos, são os nossos primeiros frutos, né? Mas olha, eu quero dizer para vocês, quando Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros que vocês não possam carregar nos céus, antes acumulem tesouros que não possam ser roubados nem comidos pelas traças, né? Você vai pensar, que tesouro é esse? O que é que a gente pode acumular na terra que não vai ser corroído no céu? Você vai pensar nisso? Carro. Se você colocar um carro no caixão, carregar ele para o céu, dá certo? Não dá. Dinheiro? Não dá. O que é que a gente pode acumular nessa vida que certamente nós vamos encontrar nos céus? Gente, pessoas. Quando Jesus diz assim: acumulem para vocês tesouros do céu, ele está dizendo: acumulem pessoas.
filhos na fé, filhas na fé, pessoas que vocês amaram ao longo da vida, porque eu tenho certeza que uma pessoa que você fizer uma bondade hoje, você vê a necessidade de alguém, fala, não, eu vou compartilhar, eu não tenho nada aqui, mas não é dar o que sobra, é compartilhar o que tem, e de repente você abrir a sua geladeira e compartilhar com alguém, essa pessoa, ela vai carregar uma gratidão, que no dia que ela lhe der um abraço na eternidade, é capaz dela lembrar e dizer assim, você lembra daquele dia que você compartilhou isso comigo? Eu lembro no seminário, irmãos, era o meu primeiro ano, último semestre do ano, eu não sei que horas são, 10h20, então deu 1 hora, né? Eu estou encerrando. Aí, no seminário, eu estava lá com eles, todos os meus colegas tinham ido embora, era meu último dia de prova, sexta-feira de manhã, era quinta-feira à noite, e eu falei, eu vou estudar, vou virar a noite estudando grego, imagina, porque a minha prova de grego era na sexta-feira. Aí eu levantei assim, mais ou menos às 7, 8 horas da noite, abri a geladeira, nada, não tinha nada. Armário, nada. Meu dinheiro não tinha, eu tinha o dinheiro da passagem no dia seguinte, que ia pegar o ônibus e voltar para Santos, São Vicente, né? E aí eu pensei comigo, Senhor, a noite é longa, ficar estudando com fome a osso, mas eu vou tomar bastante água, minha oração é que o Senhor me ajude a só passar a noite para eu conseguir estudar. Eu até pensei, de repente com fome a gente não fica com sono, né? Vamos ver o que vai dar. E eu fui passando, 7, 8, 9, 10 da noite, quando deu 11 da noite, a barriga estava faminta. E eu pensei comigo, nenhum dos meus colegas estão no apartamento seguinte, porque a gente morava num prédio de seminaristas, a maioria deles indo embora, eu não tenho nem onde arrumar nada agora, tem que estudar a noite inteira, vamos lá. Quando deu umas 11 horas da noite, de repente eu escuto a minha porta lá, aí eu estranho o horário, né? Abro a porta, um dos meus colegas, você não vai embora ainda? Não fui, Luizinho, vou amanhã de manhã. Rapaz, a gente estava terminando, ele é baiano, né? Eu estou terminando de arrumar as coisas de casa, sobrou essa comida aqui, você não quer pegar para você? Amanhã eu preciso ir embora. Eu olhei para o prato de comida assim, rapaz, eu agradeci, né? E fui para casa, entrei em casa no apartamento, chorando assim, Deus do céu, aos seus amados o Senhor dá, enquanto dorme mesmo, apesar que eu estava acordado, né, morrendo de fome aqui, e aí chegou, e a gente se esbanja, porque no final das contas, o que fica para nós é isso, é a graça de Deus que nos alcança, e alcança por meio da vida de alguém. Esse meu colega não sabe, mas o que eu já contei nessa história em outros lugares pelas quais eu passei, e ele nem tem ideia da maneira como Deus usou a vida dele naquela noite. Mas num dia, talvez na eternidade, eu vou dizer para ele, rapaz, você não tem ideia da bênção que você foi, com uma coisa tão simples, era um prato de arroz, feijão e frango cozido, sabe assim, mas estava delicioso, estava igual a comida aqui no acampamento, bom demais, porque no fim, Deus usa essas atitudes para nos ajudar a salvar outros. Seja simpático, desperte a curiosidade, ajude a pessoa a perceber com as suas necessidades, desperte a consciência dela, ajude com o sentimento religioso e pregue o Cristo, o amor de Cristo, porque assim essa pessoa certamente há de ser alcançada pelo Espírito de Deus por meio da sua vida. O texto termina no versículo 27, não está muito escuro, né? O versículo 27 diz assim: neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Olha 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Se já entra porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quero terminar apenas mostrando duas coisas para os irmãos. A primeira, a reação dos discípulos. Crente é fogo. Ao invés de eles chegarem e falarem assim: meu Deus, olha o Senhor Jesus alcançando uma mulher. Primeira reação deles, eles olharam para cá e outro: o que o mestre está fazendo? Falando com essa mulher. Crente é fogo, nem para ajudar, só atrapalha. E vocês acham que não atrapalha? Porque atrapalha assim. Às vezes as pessoas chegam na igreja e aí vem aquela. A pessoa não fala nada, ela fala assim.
fala nada, ela só olha. E é o suficiente para dizer assim, atrapalha mesmo. Mas até os discípulos, né? Porque se não tiverem a consciência do Cristo indo ao encontro de pecadores, nós nos tornamos religiosos. E o que o Senhor Jesus está nos mostrando é que ou você se encontra com os discípulos, que ainda precisam de mais clareza para conhecer o Cristo, ou você se encontra com uma mulher samaritana. Porque no momento que ela encontra o Senhor, qual é a reação dela? Ela deixa o cântaro e ela se torna a primeira missionária de Samaria. Ela volta correndo para Samaria e diz assim: venham e vejam. Será esse o momento do Cristo? Ou uma igreja evangeliza, ou uma igreja precisa ser evangelizada. Ou uma igreja conhece Cristo, ama as pessoas e vai ao encontro delas, ou Cristo precisa mandar alguém para encontrar a igreja e trabalhar o coração delas. Irmãos queridos, nós somos amados de Deus, e porque Deus nos ama, Ele usa a nossa vida para encontrar pessoas que ainda não foram alcançadas. Vão por este mundo afora, abram a casa de vocês, recebam os vizinhos. Reunião de condomínio é uma ótima oportunidade para ir lá, apaziguar a reunião e no final dizer assim: vamos lá em casa tomar um café agora. Comece pelo seu prédio, ofereça um cafezinho, bolinho da safra na igreja presbiteriana. As mulheres são boas de fazer bolinho, né? Oferece um bolinho, vai lá em casa. Como é que está seu filho e sua filha? Semana que vem pergunta de novo. Aí você vai lembrar: ela falou que a filha dela está passando por isso. Olha, eu orei para a sua filha, viu? Vai fazer prova. Abre sua casa. Os meninos da escola, vai jogar bola, vai jogar videogame. Eu prefiro jogar videogame, mais inteligente. Pede para a mãe fazer brincadeira. Comem juntos. Divide. Eu não sei se você quer fazer uma pergunta. Se ele está fazendo essa pergunta. Não? Exatamente. Se a pessoa vai à sua casa, ela está disposta a conversar com você, a ouvir o que você tem que dizer. Dali ela começa a dividir um problema. Irmãos, isso nos torna mais humanos. Porque é disso que se trata. É da gente reconhecer que nós não somos nada, que a gente precisa de Deus em tudo. E é por isso que, assim como eu preciso, eu estou disposto a compartilhar com quem precisa. Você lembra aquela senhora que eu falei para vocês no início da mensagem? Que eu fui lá, no final das contas, antes de ir embora de Stellenbosch, nós tivemos o último café com ela. Foi incrível. Depois de quase 8 meses conversando com ela, ela disse assim: Luiz, eu consigo voltar a dormir hoje. E não é por algo que você fez, mas simplesmente porque Deus é suficiente para mim. Irmãos, Deus é suficiente para os seus vizinhos, para o seu ambiente de trabalho. Deus é suficiente na sua casa, para a sua família. Vamos para este mundo afora e pregue o Evangelho a toda criatura. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos aqui pedindo ao Senhor, única e exclusivamente, ajuda-nos a compartilhar o que o Senhor tem feito em nossa vida. Ajuda-nos a compartilhar das Escrituras que falam e aquecem o nosso coração. Ajuda-nos a abrir a porta de casa, a começar uma reunião de oração em algum lugar. Ajuda-nos a distribuir Bíblia. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir mão um pouco do nosso conforto, simplesmente por amor àqueles que nós sequer conhecemos. Porque o Senhor abriu mão dos céus, o Senhor abriu mão da eternidade, o Senhor era o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, o Senhor deixou sua glória, o Senhor veio sentir dor aqui, o Senhor sentiu frio, calor, o Senhor sentiu fome, o Senhor chorou, o Senhor sentiu indignação, vendo tantas coisas difíceis neste mundo, e ainda assim o Senhor veio. Sabemos tudo isso por amor, mas não só por amor a nós, mas por amor ao Pai. O Senhor veio em obediência. Pai,
Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos obedientes e a honrar, porque o Senhor é digno de todo louvor e glória, honrar o teu nome, à medida que a gente manifesta graciosamente a tua presença em cada lugar que nós estamos. Nós te pedimos por sabedoria na vida desses irmãos queridos. Peço para que o teu Santo Espírito vá ao encontro de cada um deles. Deus, por favor, trabalhe o coração, a mente, do mais novo ao mais velho da fé, e a semelhança do que ocorre em Asbury, Pai. Nós pedimos para que o Senhor também avive o nosso coração. Ajuda-nos a ter esse amor que o Senhor tem por quem o Senhor ama. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.